Edir Viegas, bom dia, já aqui na bancada do Jornal CBN Campo Grande desta terça-feira, 21 de novembro de 2023. Traz pra gente aí qual que é a quente do dia, Edir. Bom dia, Karina, bom dia a todos. Karina, hoje a questão aí, seguindo a temporada de reajuste salarial aí da... Pra quem, Edir? Da nata... Pro brasileiro, não é não. É só pra nata do serviço público. Ah, tá. Né? Aquele pessoal que está no topo da cadeia alimentar. Eu comecei a me animar, mas não é bem assim, né? No caso aí da ampla maioria, 1.300 e boa. Tá se bom. vira aí, como é que é para... abarcar as educação, necessidades que o salário mínimo tem que arcar. Saúde, Exatamente. Moradia, educação, transporte, lazer, tem que divertir também. E comer, né? Alimentação também, não pode deixar de fora. Tá bom, mas não é para esse povo não, é para quem então? Não, isso é para poucos. Aí no caso agora, depois dos promotores de justiça, procuradores estaduais, juízes e desembargadores, chegou a vez aí dos defensores públicos estaduais. Olha só. Que vão entrar aí, ajustar os seus vencimentos aos salários dos ministros do STF, que é o teto, né? Então, subiu o salário do ministro, né? do Supremo, aí vinha o já famoso efeito cascata. Hoje o defensor tem um salário mensal de 35.400, não é só isso, a gente sabe, né? E aí está tramitando na Assembleia a aprovação desse reajuste para 41.800, escalonado, não é de imediato. Em abril desse ano, ou seja, vai ser retroativo, né, até abril desse ano, o valor vai para 37.589. Então essa diferença vai ser paga aí, não se sabendo se de uma vez ou parcelado. 1º de fevereiro do ano que vem vai para 39.700 e 1º de fevereiro de 2025 para 41.845, que é o teto. E as pessoas perguntam, mas não é o teto? O que é o teto? Você tem o piso, é o mínimo. O teto é o máximo. Na realidade, isso é uma ficção no Brasil. No serviço público brasileiro, pelo menos para essas categorias, isso é uma ficção. Você vê em linha municipal os salários dos servidores atrelados ao salário do prefeito, da prefeita. É o caso aqui de Campo Grande, onde a prefeita com salário aí de R$21 mil, existem categorias que estão há anos sem reajuste porque o prefeito faz o proselitismo com o salário dele, olha, eu não quero ganhar muito, porque a população não vai gostar disso, sendo que com 20 mil eu penso que ele não vai sobreviver, mas, enfim, também é outra ficção. Aí você prejudica aqueles profissionais que teriam direito a ter um reajuste, não tem porque eles estão atrelados ao teto salarial. No caso desses poderes, isso não acontece. É uma ficção. E por que acontece? Né? Primeiro porque são os famosos penduricalhos. Né? Eu tenho aí adicional de transporte, moradia, saúde, alimentação, educação, ajuda de custo, quinquênio, anuênio, e vai por aí. Né? Todo o serviço público existe essas situações aí na maior parte deles. E vão se criando mais e mais penduricalhos. No final você chega com um valor aí muito acima desse teto. Lembrando que é ilegal receber acima do teto? Não. Existem leis que estabelecem essa situação, tá? Agora, esse penduricalho é evidente que não existe para a ampla maioria dos servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Por que isso acontece? Um dos motivos é o seguinte, existe o duodeno. Todos os anos, o Poder Executivo, que é quem arrecada, o governo do estado, ou a prefeitura, fala, olha, ou o governo federal, para 2022, estabeleceu que em 2023, a Constituição Estadual estabelece, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que essa é a peça orçamentária, o que cada poder vai ter direito nesse bolo que foi arrecadado. Então você tem aí um valor para a Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas Estadual, o Tribunal de Justiça, que é o Judiciário, e o Ministério Público e a Defensoria Pública. Como todos eles têm autonomia financeira e administrativa, eles podem internamente ir criando esses penduricalhos. Eles vão criando. Evidente que os melhores remunerados são os que recebem os maiores aumentos. A grande massa dos servidores desses poderes não recebem tanto.
Só para se ter uma ideia aí, foi publicado há pouco, há 2 semanas, no caso do Judiciário, né? Onde a gente acha que não existe esse problema de falta de salário baixo. O Anuário do Justiça em Números, no 2023, por exemplo, trouxe os salários médios dos magistrados em Mato Grosso do Sul, que é o segundo maior do Brasil. R$ 119.800 por mês, em média. Eles só perdem para os colegas de Minas Gerais, que tem aí a média mensal de R$ 170 mil em salários, né? Então você veja a situação que chega. Se eu tenho um teto de 41, como é que um magistrado recebe 119, 170? Aí é que está. É a tal da autonomia financeira e administrativa. Uhum. E o gozado, hoje veio o site Metrópolis, trouxe uma pesquisa do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que traz um número interessante. Acho que nesse quesito os magistrados de Mato Grosso do Sul não foram entrevistados, porque veja bem, a pesquisa mostra que 73,9% dos magistrados do país consideram que recebem remuneração abaixo da adequada. Ou seja, a gente sabe que tem vários estados em que é respeitado o teto. Essa insatisfação eu penso que não existe em Mato Grosso do Sul com salário desse de 119 mil média por mês. E pior, sem respaldo legal. Porque todo salário, mesmo que você tenha uma previsão constitucional de se pagar com base no salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, é necessário, imprescindível, que haja uma lei estadual estabelecendo esses reajustes. Em Mato Grosso do Sul não existe. Simplesmente o Tribunal de Justiça reajustou o salário de todo mundo, mas apenas amanhã, dia 22, segundo informou o presidente do tribunal, desembargador Sérgio Martins, é que será encaminhado para a Assembleia Legislativa a lei para validar esse reajuste. Uai, mas reajustou antes da lei? Antes da lei. É assim, aumentou o salário. Aumentou o salário do ministro do STF, vai aumentar o nosso também. Nós temos direito, mas sem lei estadual. Essa é a aberração. É provável que não vimos ainda o texto da lei, é provável que retroaja também, até a data que foi agora com os salários dos defensores. Retroagem a abril, porque o reajuste dos ministros do Supremo foi em janeiro. E aí retroage a lei para dar legalidade à ilegalidade. Isso, exatamente. Você coloca aí, como é que se diz popularmente, um viés de legalidade nisso, né? É incrível que isso ocorra no âmbito do Poder Judiciário, né? É um verniz, isso, pode ser um vernizinho de ilegalidade naquilo lá, né? Então, essa situação encerra-se o ciclo de reajustes a essa nata do serviço público, né, em função do reajuste dos salários dos ministros do Supremo. Enquanto isso, a maior parte da população convive aí com salário mínimo, né, por mês, vendendo o almoço para pagar a janta, né, e vida que segue. Edir Viegas com Em Pauta. Muito obrigada, Edir. Eu que agradeço, Karine, e até quinta-feira e um bom dia a todos.